Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Tudo bem, Cris? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte aí também. Juliana, a semana começou e só a circulação do nome de Aloysio Mercadante para um eventual cargo ali no BNDES deixou todo mundo em pânico, é isso? Pois é, que dia ruim, né, que foi hoje, porque você começa a ter as especulações agora, né? Porque no fundo, a gente teve aí o anúncio do Fernando Haddad para ministro da Fazenda na sexta-feira e ficou faltando ainda uma série de outros cargos que são importantes para poder a gente saber exatamente o que vai ser a agenda econômica do governo Lula. Está tudo ainda muito em aberto, né? Então, depois do Haddad, hoje começou a circular o nome do Aloysio Mercadante, ex-ministro, para assumir ou a Petrobras ou o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E aí hoje teve uma reação ruim, porque o Mercadante é um nome, primeiro que ele é ligado ali a políticas mais heterodoxas, né, do PT, mercado financeiro fica preocupado de um nome como o dele assumir uma Petrobras, podendo ter aí alguma mudança em política atual de preços, ou no BNDES com o temor de que o banco, como foi no passado, ali no governo Dilma, muito usado para o tal dos campeões nacionais, né? E ao invés de emprestar dinheiro para as pequenas empresas, que normalmente têm dificuldade para acessar crédito nos bancos, né? Porque não tem garantias e tal, houve ali o uso do BNDES para emprestar para grandes empresas como forma de escolher alguns setores que pudessem ser capazes de promover o desenvolvimento do Brasil, né, alguns setores e tal. E a juros subsidiados, né, que também causavam uma série de distorções no mercado de crédito do lado de fora, né, para quem não estava no BNDES. Agora, para o Mercadante assumir, ele teria que, tanto na Petrobras quanto no BNDES, teria que ter uma mudança na atual lei das estatais, porque a lei não permite que pessoas que participaram diretamente ali da campanha, por exemplo, né, ele foi coordenador da campanha do Lula, tem outros requisitos também que, enfim, teriam que ser alterados em Congresso, e a lei das estatais é considerada uma lei que protege as estatais de uso político das companhias. Aí o Mercadante até agora foi, agora à tarde, lá na nomeação não, como é que chama? A diplomação, né, do Lula lá no Tribunal Superior Eleitoral. E aí os jornalistas perguntaram como é que se ele assumiria a presidência do BNDES da Petrobras, como é que seria com a questão da lei das estatais, e aí ele disse que estão descartadas pela equipe de transição mudanças na lei das estatais. E aí deu uma aliviada ali naquele momento, a bolsa já estava caindo muito e tal, mas você tem ali o bode na sala de novo, né, em relação a esses detalhes. No fundo, Cris, acho que está tudo muito em aberto ainda, né, porque você vê o próprio Haddad, que é o nome de um economista do PT, ele, quando foi indicado 2 semanas atrás, começou a ter ali sinalizações mais claras de que seria ele, o mercado reagiu mal e tal, mas depois começou a meio que ser digerido com a expectativa de que a equipe em torno dele podia ser menos política e mais técnica. E aí, no fundo, a gente não tem, né, ainda esses nomes, né? A gente não sabe quem vai estar no Ministério do Planejamento, quem vai estar na Secretaria do Tesouro Nacional, esses cargos chaves, né, Petrobras, BNDES. Então é uma política onde o Lula promete, até no discurso ele falou, deu uma sinalização de responsabilidade com as contas públicas, né, de fazer esse equilíbrio entre a proteção social e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade com as contas e tal. Quando o Lula falou assim, os ministros vão exigir dinheiro, né, para gastar mais e tal, mas eu vou dizer para eles que para ter mais dinheiro tem que fazer a economia crescer, né? Uma sinalização ali de responsabilidade, não vou sair dando dinheiro, né, se não tiver e tal. Mas, no fundo, é muita ainda promessa sem a certeza ainda do que vai ser, né, Cris? E aí você fica abrindo brechas para esse tipo de especulação.
né? O certo era a gente já saber quem vai para onde, quais são os planos, o que pretende, porque aí você não fica abrindo espaço para essas especulações que vão acontecer, né? Até se ter uma certeza de para onde que vai aí a política econômica do Lula. Deveria ter sido o primeiro passo, né, da transição, já ter definido todo esse leque, né, de profissionais que vão atuar na área econômica, né, Juliana? Justamente porque talvez fosse o ponto mais sensível de todo o processo eleitoral e da candidatura do Lula, era justamente essa definição sobre qual processo, qual postura, qual seria o perfil de atuação de um governo petista diante de tantas dificuldades que a gente tem, né? Como que seria a atuação econômica de um governo Lula, né? Durante aquele processo de eleição, né? Tanto que foram inúmeros encontros da equipe do Lula com pessoas do mercado, pessoas de bancos, enfim, industriais, justamente para tentar apaziguar os ânimos e colocar daquela diminuída na pressão que existia durante o processo eleitoral. Em vencendo a eleição e iniciar o processo de transição, deveria ter sido a primeira área a ser solucionada, né? Definitivamente solucionada, coisa de ser entregue pronta para que essa tensão não existisse. Eu estava ouvindo agora, enquanto você estava falando, eu estava recebendo aqui as últimas declarações do Nelson Barbosa, que pode ser ministro também, né? Uhum. Ele é integrante do grupo de transição da economia, né? E ele estava falando sobre essa reação hoje negativa ao nome do Aloysio Mercadante para comandar a Petrobras ou o BNDES. Daí ele falou que o mercado reage mal a qualquer nome do PT e que o Mercadante é um dos principais quadros políticos do PT e do Brasil e teria capacidade de fazer um ótimo trabalho em qualquer cargo. Ele está dizendo aqui. Que foi questionado, obviamente, né, agora há pouco por jornalistas sobre o mau humor que marcou o dia em torno aí do nome do Mercadante. A bolsa chegou a cair perto de 4%, as ações da Petrobras tiveram perdas de 5%. Então você vê que aí o Barbosa está tentando amenizar com que essas flutuações acontecem. E você, ouvinte que está ouvindo a gente falar aí de mercado, né, Cris? O mercado é só um termômetro da desconfiança em relação ao Brasil, né? Então, é o primeiro termômetro, né? A preocupação hoje é que o mundo vai caminhar para uma recessão, provavelmente, e aí você começa a ter menos dinheiro circulando, e aí você tem um critério maior, né, para colocar dinheiro, para investir em emergência. Então, que a gente fica nessa preocupação, a gente precisa crescer, precisa gerar emprego, né? Precisa atrair investimentos para o Brasil. Então, é importante que a gente tenha aí uma clareza maior para onde vai a economia, o que cada um vai fazer. Então, a gente está vivendo realmente uma insegurança que o Barbosa está tentando aliviar, mas, no fundo, eles precisam ser rápidos, porque o mau humor está se instalando, né? E essa questão de reagir com mau humor a nomes do PT não é bem isso, né? Não é porque os nomes estão ligados ao PT, diretamente ligados ao PT, que o mercado vai reagir mal, né, Juliana? É que a questão é que alguns nomes do PT, ligados principalmente àquele momento final do governo Dilma, em que havia uma crise terrível da economia, esses nomes deveriam ser sepultados pelo próprio PT, né? E não tratados com evidência, como de vez em quando eles colocam aí nesse processo de transição. Talvez o cuidado devesse ser nesse sentido, né? Pois é, você tem já um passado ruim, né? Que Exato. É o passado da Dilma, que eles tentam fingir que não existe, né? De novo, o tal do bode, não é nem o bode, é um elefante ali, né? Eles tentam disfarçar que teve ali uma questão séria, né? Então, claro, o Lula é uma pessoa mais pragmática, né? Que fez realmente uma boa gestão das contas públicas, mas ele contou com o mundo que estava numa situação muito pujante. O mundo agora está entrando em recessão, né? Então, a gente não tem aquela liquidez que a gente tinha no passado, né? Que você podia fazer a coisa mais ou menos certa, que ia dar certo. Não, agora se você der uma derrapada, a gente vai ter uma disparada de dólar, né? Nossa moeda vai perder valor. Você tem um mundo que está bem mais criterioso, né? Você vê o Reino Unido, né? Se o Reino Unido foi punido, né? Quando resolveu fazer gasto exagerado, a primeira-ministra caiu em 45 dias, lembra? A Libra derreteu, o que dirá o real, né? Então, eu acho que a Libra, muita gente tem citado isso para mim, empresários, não só pessoal de mercado. Olha o que aconteceu com o Reino Unido, né? E se o Brasil começar a gastar além das nossas possibilidades, ou
gastar sem dizer da onde que vai compensar isso lá na frente, né? Cortar e tal, o mercado vai ficar mal-humorado e o mercado bate no nosso bolso, né? Dólar alto, inflação, juros, né? Para quem precisa pagar dívida. Então, você tem aí um sentimento de que é preciso eles serem mais claros, né, Cris? Para a gente ter aí um cenário aí um pouco melhor. E a gente tem tanto aí a gente tem todas as possibilidades de dar certo, né, Cris? A gente só quer que eles falem, a gente vai ter responsabilidade, né? Uhum. Mas uma coisa é São Tomé, né? Ver para crer, né? Tem que estar escrito ali em algum lugar. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Juliana Rosa, todos os dias conosco aqui.